Olá, gente. E eu hoje estou aqui com a Loiane Groner. Loiane, prazer enorme ter você aqui comigo. Olá, pessoal. Eu que agradeço aí o convite. Prazer é todo meu. Loiane, eu sempre pergunto para os meus convidados aqui como é que foi o comecinho da coisa para eles. Como é que você se interessou por computação e tecnologia? Como é que isso apareceu na sua vida? Foi durante a faculdade, ou um pouquinho antes da faculdade. Durante o ensino médio, eu queria fazer direito, então nada a ver com tecnologia, né? Só que vestibular, né? Você tem muitas coisas que você tem que decorar, principalmente para o vestibular. E na área de humanas, tem muita coisa que você precisa memorizar. E eu não era muito fã de decorar várias datas com muitos detalhes. Eu gosto bastante de história e da parte de geografia, pela história em si, mas não necessariamente saber, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil na data tal, vestindo tal, era casado com fulana, tinha tantos filhos, os filhos estavam vestindo tal roupa, sabe? Esse nível de detalhe eu não era muito fã. E eu sempre gostei muito também da área de matemática e física também. E faltando 6 meses para o vestibular, eu decidi trocar por algum curso de exatas. E a questão foi qual curso escolher, porque eu já estava bem em cima da hora e naquela época a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, né, a gente não tinha YouTube, né, a informação que a gente tinha era você pegar as faculdades, ver a lista de cursos que você podia prestar vestibular e escolher, né, você sabia o que se era de exata, se era da área de biomédicas, né, se era da área de humanas, e a gente só tinha informação sobre as carreiras que na época eram as mais tradicionais, digamos assim, né, que é a parte de medicina, farmácia, direito, história, e da parte de exatas eram mais as, engenharias, né, engenharia mecânica, engenharia civil, que se falava mais na escola, e não tinha muita informação sobre engenharia da computação ou ciência da computação. E eu vi essas 2 faculdades de computação e eu falei: "Eu vou escolher uma dessas aí". A escolha foi justamente por gostar de ficar no computador. Falei: "Eu vou fazer uma faculdade de ciência da computação, porque eu gosto de ficar no computador, então eu vou estudar o computador". E o engraçado é que eu pensei na época que eu ia aprender a consertar computador. Não aprendi até hoje, mas passei aí pela faculdade de ciência da computação, e foi assim que eu consegui aí o meu primeiro contato com a área. Completamente inesperado, não sabia o que esperar da faculdade, o que que eu ia aprender na faculdade, não sabia o que que era algoritmos, nunca tinha ouvido falar, então assim, eu nunca tinha parado para pensar como é que de fato um computador funciona e como que aqueles programas eram feitos. Na minha cabeça era uma coisa meio que mágica, né, que alguém faz e do nada aparece esses programas, assim, ou que já existia, assim, de alguma forma. Mas enfim, foi assim que foi o meu primeiro contato aí com a parte de computação, desse mundo aí de algoritmos e desenvolvimento. Qual foi a faculdade e como é que foi a experiência da faculdade para você? Olha, eu gostei muito, muito mesmo dos meus anos de faculdade. Eu acho que eu tive muita sorte de ter professores excelentes que realmente estavam preocupados com o ensino, né, da matéria. E são professores, né, que têm experiência de mercado realmente, tinham trabalhado na área, sabiam o que o mercado esperava. Muitos deles tinham empresas também, né, que alunos acabavam trabalhando nessas empresas. E foi, assim, para mim, pessoalmente, foi uma experiência excelente. Só que, né, como todo mundo, eu tive algumas dificuldades, principalmente no início, né, como eu falei, eu não sabia o que esperar, não sabia o que era desenvolvimento, o que que era programação. Então, quando chegou a primeira aula sobre algoritmos, para mim aquilo foi um choque. E já tinham pessoas na minha sala que tinham vindo de um segundo grau mais técnico e já sabiam o que que era programação, já sabiam declarar variáveis, fazer um if, else, um loop, e para mim aquilo tudo foi muito novo. Então eu tive bastante dificuldade no início, mas aí decidi estudar bastante, né, passava depois da faculdade, ia para casa. Nos primeiros semestres eu ainda não trabalhava, então eu tinha esse tempo ainda de estudar nos 2 primeiros semestres, e eu decidi, assim, entrar de cabeça mesmo e estudar bastante algoritmos, fazer muitos exercícios, praticar, mas praticar bastante mesmo, até que aqueles conceitos entrassem na minha cabeça. E no final do primeiro semestre foi quando as coisas começaram a fazer mais sentido para mim, e aí eu comecei, né, aprender de forma mais naturalmente, incrementar o conhecimento de forma mais naturalmente,
porque eu tinha feito muitos exercícios, praticado bastante, e aí começou a fazer sentido. E como é que foi a chegada, assim, às primeiras linguagens de programação? Entendo que você aprendeu algoritmo e tal, e qual foi, assim, a primeira linguagem de programação que você teve exposição? Foi não é bem uma linguagem, né, mas eu aprendi com Portugal. Na época era tudo no caderno mesmo, né, na folha de papel, a gente não tinha acesso a computador ainda no primeiro semestre. Então era tudo no caderno, tudo escrito, todos os algoritmos escritos com Portugal. Então a gente aprendeu a parte de declarar variáveis, a parte de if, else, né, as condicionais, loops, né, while e for. Depois veio a parte de vetores e depois matrizes, né, foi esse o escopo dos primeiros 6 meses. Depois que a gente aprendeu essa primeira parte, a partir do segundo semestre é que a gente teve uma primeira linguagem de programação mesmo, que aí foi com Pascal. E aí o meu primeiro contato foi com Pascal. Você ainda se lembra dos primeiros programinhas, assim, que você escreveu usando o Pascal? Eu acho que eu tenho até hoje uns arquivos salvo. Eu salvava em disquete na época, né, estava começando aí a era do DVD, pendrive era uma coisa extremamente cara ainda. Eu lembro que eu comprei um pendrive, porque depois a escola acabou trocando os computadores, e aí para poder levar os exercícios, levava pelo pendrive. E-mail ainda, né, a parte de armazenamento de e-mail era extremamente limitado na época. Né, era que você tinha o BOL aí, 2 megas de armazenamento, que hoje é 1,5 com uma foto, você já tem aí 2 megas, mas era extremamente limitado, por isso a gente usava mais a parte de disquete e pendrive. Mas eram programas, assim, bem simples, né, de você fazer leitura de teclado, fazer algum tipo de cálculo, né, calcular se um triângulo é isósceles, esses conceitos matemáticos, né. E tinha os conceitos também de vetores, né, dado tantos alunos, calcular a média das notas dos alunos, enfim, esses exercícios mais clássicos mesmo com Pascal, tanto em Portugal quanto com Pascal. É bacana demais. E como é que foi, assim, você disse que não trabalhava ainda nos primeiros períodos, assim, da faculdade, mas como é que foi a evolução até você chegar ao teu primeiro emprego como programador? Acho que foi no segundo ou no terceiro semestre da faculdade, a faculdade ela tem um programa de monitoria após as aulas, né. Esse foi o meu primeiro emprego, assim, informal aí na área de TI, porque a gente ganhava bolsa da faculdade, né, então com isso eu conseguia 50% de bolsa de estudos sendo monitora, né, então eu fui monitora da parte de algoritmos, né, algoritmos um e 2 também, e estrutura de dados que acabou sendo aí no terceiro semestre. Eu fiquei monitora por alguns anos, porém a faculdade que eu estudei e isso é uma das coisas que eu acho legal, né, acho que é uma oportunidade muito legal para quem tem a oportunidade de fazer faculdade, que é a questão aí com o primeiro emprego, com o primeiro estágio, que eu consegui graças à faculdade que eu estudava. A faculdade ela até hoje eles fazem parcerias com as empresas da cidade, da região, para poder dar oportunidade aí para os alunos. Então foi o meu primeiro estágio, que foi como desenvolvedora Java, e eu estava no quarto semestre aí, já indo aí para o final do segundo ano da faculdade, que foi que eu consegui o estágio pela coordenação. Eu e um amigo meu que estudava comigo, nós 2 fomos selecionados para trabalhar nessa empresa. Só que na época, a faculdade ainda não ensinava Java, a gente só ia aprender Java a partir do quarto ou quinto semestre, se eu não me engano. Não, no quinto semestre, para aprender os conceitos de orientação a objetos. Só que eu só tinha aprendido a parte de Pascal. Tinha alguns eventos, eu sou do Espírito Santo, né, eu fiz a faculdade lá em Vitória, e estavam começando a ir eventos lá para o estado, né. Tinha a escola regional da SBC, que acontece em alguns estados, né, com algumas faculdades, que são eventos um pouco mais acadêmicos, mas sempre tinham convidados, né, pessoas que davam workshop de linguagens, coisas mais práticas, assim, também, né, não tanto a parte conceitual acadêmica. Java, na época, estava indo para a versão 5 do Java. Era uma linguagem que estava crescendo muito, né, estava ganhando bastante destaque, e muitas empresas lá de Vitória e Vila Velha usavam essa linguagem. Então, a faculdade ia começar a trocar toda a parte de Pascal para Java, os professores estavam aprendendo Java também, e com essa oportunidade de empregos e esses eventos acontecendo, uma professora minha, professora Cíntia, a gente formou um grupo de estudos, né, e tendo aí a professora aí, mentorando a gente, e a gente começou a estudar a parte de Java.
Pegamos também isso foi durante as férias da metade do ano, que ela passou, tipo, um projeto pra gente conseguir tentar fazer, que foi um jogo da forca. Eu tenho esse jogo na forca, inclusive, aí lá no meu GitHub, que foi meu primeiro projeto, assim, mais complexo, que eu fiz com Java. Com isso, a gente aprendeu os conceitos, né, orientação a objetos, a parte da sintaxe da linguagem, o que que era herança, o que que era uma interface, e foi aprendendo aí dessa forma aí, meio que ficando após a escola, né, na época eu estudava de manhã ainda, então eu ficava umas 2, 3 horas após o término da escola, para poder ficar estudando e nos finais de semana praticando esses projetos. Eu basicamente sabia, assim, bem o básico mesmo de Java para começar o estágio, né, e eu tive sorte também, porque foi realmente um estágio, né. Hoje, quando você vê vagas de estágio, são vagas que pedem muitas coisas, né, basicamente profissionais, júniors, mas eu tive muita sorte mesmo de ter sido um estágio e ter tido a oportunidade de estudar mesmo, né, de aprender as coisas. Eu não sabia o que que era controle de versão, eu não sabia o que que era banco de dados, sabia que existia, né, mas eu não sabia fazer um select na base, por exemplo, não sabia como conectar isso, mostrar, obter dados através do Java, por exemplo, não sabia ir na base, pegar informações de uma tabela, não sabia nada disso, né, então tudo isso eu tive a oportunidade de aprender durante o estágio. E é bacana que você teve essa oportunidade de estágio como, ou seja, esse aqui é um estágio propriamente dito, algo que você está aprendendo ao mesmo tempo que você está começando a dar os seus primeiros passos, né, na atividade de programação. E diferente, como a gente anda vendo hoje, uma forma tanto quanto abusiva, né? As pessoas pedindo até saber inglês e, e programar 50 anos de experiência em alguma linguagem de programação para pegar um estágio, né? Que nada mais é do que uma forma de pagar pouco às pessoas. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso trilho, com relação ao estágio, como é que evoluiu até você ter efetivamente o seu primeiro emprego, que não era um estágio? No estágio, como eu falei, né, eu não sabia nada, então eu acabei aprendendo muitas coisas. O meu primeiro projeto no estágio foi fazer um programa Java que ia em um diretório FTP, né, e obtinha arquivos XML. Eu não sabia o que que era XML na época também, então acabei aprendendo também sobre esses diferentes formatos de arquivos. E pegar esse XML, parsear o XML, né, ler o XML e gravar os dados na base. E depois que essas informações eram processadas pela base, tinham procedures, né, para poder fazer o processamento e fazer as atualizações necessárias. Era ler de novo do banco de dados, gerar um outro arquivo XML e colocar em outro diretório também ali via FTP. Era um projeto bem simples, né, mas para mim foi uma tarefa que tinha muita complexidade, né, que já que eu não sabia nenhum desses conceitos. Eu fiquei 2 anos trabalhando nessa empresa, que eu fiz o meu primeiro estágio, e depois eu tive a minha segunda oportunidade, né, de emprego, que foi também como desenvolvedora Java. Nessa época eu já tinha um pouco mais de conhecimento em desenvolvimento web, né, a gente não tinha essa questão de front-end e back-end, era desenvolvimento web. Você usava, por exemplo, Java com servlets, JSP, né, você tinha um pacote completo ali com os frameworks da época, que era o Struts e também tinha o JSF aí que estava bastante em alta. E foi essa a segunda oportunidade. E uma coisa legal, né, que é uma coisa importante também que a gente sempre fala para as pessoas que estão começando com essa parte de tecnologia, que é investir na parte de networking, né, de você conhecer pessoas, de criar relacionamentos, manter esses relacionamentos e tem a oportunidade também de você fazer aí novas amizades e tal, que essa segunda oportunidade de emprego que eu consegui foi através da monitoria que eu dava na faculdade. Mesmo com o meu estágio, eu continuava dando monitoria aos sábados. E tinha uma outra pessoa também que era monitora, e essa pessoa trabalhava nessa outra empresa e falou: "A gente está com vaga aberta lá, você não quer aplicar, ir lá fazer uma entrevista, bater um papo e se der tudo certo, né, você é contratada". Eu topei, né, e fui lá, bati o papo com as pessoas da empresa e acabei sendo contratada aí por essa segunda oportunidade, né. Então, o que a gente fala, né, o QI, o que indica é o é uma coisa aí bem importante, por isso essa importância do networking também aí na nossa área. Esse é o networking é fundamental, né, e é interessante também como é que o universo conspira, né, de formas, bem interessantes, né, você na monitoria você conhece uma outra pessoa que acaba de uma certa forma abrindo uma porta que te gera uma outra oportunidade, é bacana demais de ver isso, né.
E como é que foi essa outra oportunidade? Como é que a tua carreira profissional evoluiu no Brasil? Essa segunda oportunidade também foi em Vitória, e durante o estágio eu já tinha começado a trabalhar com um pouco com essa parte de web, né, o que a gente chama de web 2.0 estava começando, né, estava engatinhando, então a parte de comunicação do HTML, né, do JavaScript com uma API, era através de JSON, então isso era uma coisa nova também que estava sendo introduzida, o Gmail estava sendo lançado, né, com aquela questão do Ajax, que você pode passar para uma outra página, clicar em um link e abrir uma outra página sem dar o refresh na página completamente, né, você manter ali no browser, então isso era uma coisa bem moderna, muito hype para a época, né. Então eu tive essa oportunidade de começar a aprender, e na segunda oportunidade foi com a parte mesmo de desenvolvimento web, e lá eu usava Struts e JSP, o Spring que é um framework do Java também já existia na época, mas era uma coisa que poucas pessoas ainda utilizavam, existiam muitas palestras na época sobre o assunto, mas o Struts era um dos frameworks que eram aí os líderes de mercado, né, juntamente com o JSF, que era da própria especificação do Java. Mas foi basicamente com isso, eu trabalhava para um banco local, era uma empresa que dava consultoria para um banco local, então, foi meu primeiro contato aí com o ramo financeiro de desenvolver sistemas para banco. E, Loiane, como é que surgiu o teu interesse por escrever livros e como é que foi escrever o primeiro livro para você? Depois que eu estava nessa segunda oportunidade, surgiu a oportunidade de se mudar para Campinas, em São Paulo, né, e essa oportunidade era para trabalhar na IBM. Até então eu tinha trabalhado em empresas locais, né, com clientes brasileiros mesmo, e essa oportunidade na IBM em Campinas era para trabalhar para uma conta, né, para um cliente daqui dos Estados Unidos. Então, o ambiente todo, né, as reuniões, os e-mails, ia ser tudo em inglês. E quando eu fiz essa mudança do Espírito Santo para Campinas, essa parte do inglês foi introduzida, eu senti muita necessidade de começar a praticar um pouco mais, praticar tanto a leitura, né, a parte de escrita, porque tinha que escrever muitos e-mails, né, a gente não fazia tanta reunião, né, não era como as coisas são hoje, né, toda parte por Zoom ou por Teams, e na época era muita coisa por telefone mesmo e muita coisa por IM mesmo, né, pelo MSN que a gente utilizava. Então, eu tinha essa necessidade de praticar mais o inglês. Com isso, eu acabei criando o blog na época. Eu já tinha um blog em português, que eu comecei quando eu ainda morava lá no Espírito Santo, e com essa mudança para São Paulo, eu comecei a escrever no blog em inglês mesmo para poder treinar. Naquela época, eu comecei a trabalhar com o EXJS, não era Sencha ainda, né? Ainda era apenas EXJS. Com isso, eu comecei a documentar as coisas que eu estava trabalhando e comecei a estudar mais o framework mesmo. E publicando, né, material em inglês sobre XJS, a editora entrou em contato comigo, eles tinham gostado dos artigos que eu tinha publicado no meu blog, e eles ofereceram aí a oportunidade de escrever o primeiro livro, né. Então foi assim que surgiu essa história do livro. E eu acabei aceitando, né, porque é um sonho, né, de escrever, a gente não tinha outras pessoas brasileiras escrevendo o livro para fora também, era uma coisa meio que estava no início ainda. Então, para mim foi uma super oportunidade, assim, então, a gente não nega, né, quando aparece essas coisas, assim, uma vez na vida, então vamos ver o que que dá, e foi, né. Acabei publicando aí o primeiro livro e depois disso vieram outros convites, né, para poder participar. Teve um convite que veio pelo LinkedIn, então é uma coisa bacana, né, de você manter aí um perfil no LinkedIn. O LinkedIn era um pouco diferente do que é hoje, né, na época era muito mais voltada aí para o mercado profissional mesmo, não somente, assim, como rede social, mas era bem só um local que você ia lá e colocava o seu currículo. E um outro contato surgiu através do GitHub, porque eu comecei a colocar também exemplos dos posts que eu estava fazendo para o blog no GitHub. Teve uma pessoa da editora que viu o repositório, gostou dos exemplos,
não tinha exemplos iguais na época, né, que outras pessoas estavam fazendo também, eram exemplos meio que inéditos, e aí também surgiu a oportunidade para escrever o livro através do GitHub também. E você já está com quantos livros publicados até hoje? Eu vi recentemente você escreveu no Twitter lá que acho que já está com título seu publicado até em chinês, correto? Isso, são total de 5 livros, mas são 8 títulos, né, porque tiveram segunda e terceira edições. Algumas edições são completamente diferentes, né, mas por exemplo, de estrutura de dados, que está na terceira edição agora, foi meio que forma incremental, né, a cada edição a gente vai fazendo a revisão e também colocando mais coisas. E Loiane, como é que surgiu a ideia do canal no YouTube, onde você ajuda tanta gente a aprender Java, Angular e um monte de outra coisa? Como é que pintou essa ideia para você fazer isso? Então, na época, como eu escrevi o livro em inglês, e o livro foi lançado em inglês, as pessoas começaram meio que cobrar, né: "Poxa, Lorena, você é brasileira, tá escrevendo, livro em inglês, né, e não tinha muitas informações em português". Eu tinha o meu blog em português também, na época eu escrevia os artigos em inglês e acabava fazendo, assim, 1 ou 2 semanas depois, publicava a tradução em português, mas a parte do livro mesmo, assim, um conteúdo mais completo não tinha. E com esse puxão de orelha que o pessoal me deu, eu falei: "Tá bom, então eu vou começar a criar vídeos". O pessoal estava começando a investir um pouquinho mais no YouTube, né, a gente já tinha acho que tinham 2 canais do YouTube que publicavam material, era um tal de Ricardo, ele tinha um curso de Java publicado no YouTube, e o canal da EX Script, que também tinha no YouTube, então falei: "Bem legal esse formato", curti esse formato, né, e comecei a fazer aí os screencasts, como a gente chamava na época, né, lá para o YouTube, que foi começando com XJS. E aí depois esse formato de vídeo, né, começou a tomar mais popularidade e eu comecei a focar mais nessa parte de vídeo. E Loiane, como é que surgiu a oportunidade de mudança para os Estados Unidos? Você mencionou que você estava na IBM e eventualmente você vai para os Estados Unidos. Como é que apareceu essa oportunidade na tua vida? Eu fiquei 2 anos na IBM, e aí o projeto que a gente trabalhava acabou. Tinha oportunidade de você ser realocado dentro da IBM mesmo, porém eu comecei a ver outras oportunidades fora da IBM também, e Campinas e São Paulo, né, são cidades bem próximas aí, questão de 1 hora, 1 hora e meia aí, dependendo do trânsito. Só que tem uma diferença salarial bem grande, né, até por conta mesmo também do custo de vida entre as cidades. E eu comecei a ver coisas em São Paulo, na capital, que foi onde, eu apliquei para uma vaga no Citibank, e essa vaga deu certo, e trabalhei bastante tempo lá em São Paulo, né, eu fiquei 7 anos no Citibank em São Paulo, tô lá até hoje, né, fiz aí 11 anos de empresa. E a empresa mesmo, ela tem um programa de transferência, né, então você pode fazer a mobilidade interna dentro da empresa, seja para outros times, outras áreas, né, e também a mobilidade internacional. E aí, como tinha essa oportunidade, isso foi uma coisa que eu tentei explorar. Eu e meu esposo, a gente tinha vontade sempre de morar fora do país, e a gente fez, assim, muita pesquisa mesmo, a gente passou mais de 1 ano pesquisando, o local que a gente queria morar, um local que faria sentido pra gente, né, culturalmente, né, e também o futuro que a gente queria ter. Então a gente pesquisou sobre Austrália, Nova Zelândia, alguns países da Europa, Canadá também, Estados Unidos, e como eu já estava na empresa e o meu time era todo aqui dos Estados Unidos, era um time que fica, né, em New Jersey, ali, que é do lado de Nova York, eu queria explorar essa opção, e foi um dia durante essas revisões aí de performance também, né, e durante os one-on-ones que eu tinha com o meu gerente, falei: "Olha, eu tenho muita vontade de morar fora, se um dia surgir oportunidade, por favor, lembra de mim, que eu tenho esse interesse". Eu já tinha ido para Nova York a trabalho, né, fazer treinamento, dar workshop para o time também de XJS, HTML5, esses, tópicos, e eu tinha gostado bastante, falei: "Poxa, isso é uma coisa que eu gostaria, né, de fazer, de ter essa nova vida nos Estados Unidos". E quando surgiu a oportunidade de transferência, foi pra Flórida, em Tampa. Nunca tinha pisado na Flórida, primeira vez que eu pisei na Flórida
Foi o primeiro dia que a gente passou a vir pra cá, né, morar aqui. Saiu do aeroporto, não sabia pra onde que ir, nem nada. E a gente tá aqui até hoje, né, vai fazer 5 anos agora. E como é que foi a adaptação, a chegada aos Estados Unidos e conhecer um lugar totalmente novo, como você falou, né? O legal aqui da Flórida é que o clima é muito parecido com o Brasil, né, esse clima tropical, só que é muito mais úmido. É muito úmido e muito, muito mais quente que no Brasil. Então, isso meio que acabou ajudando também na adaptação. E aqui, por ser um estado que tem muitos imigrantes, né, tanto imigrantes latinos, quanto também tem uma comunidade brasileira muito grande aqui, a gente tem um acesso, né, a produtos internacionais também que acaba ajudando na adaptação, né, principalmente aí no início. Só que é um aprendizado completamente novo, né, tem a parte cultural não é muito diferente do Brasil, né, porque a gente tá no mesmo continente, né, então isso não é um choque muito grande. Até no Brasil mesmo a gente consumia muito conteúdo também aqui dos Estados Unidos, né, consumia música, consumia filmes, seriados, né, então você acaba já meio sabendo o que esperar. Só que como você está mudando para um outro país, você acaba aprendendo tudo do zero. Como é que funciona um médico aqui? Como é que você marca um médico? Como é que você compra um carro? Como é que funciona um seguro do carro, se você precisar? Como é que funciona a questão do plano de saúde aqui nos Estados Unidos, né, que é uma coisa diferente. Carteira de motorista, a parte de direção é meio que igual em qualquer lugar do mundo, né, as regras, as leis básicas, mas tem as diferenças também que você precisa aprender, você tem que tirar a carteira de motorista, né, tem que fazer todas essas pequenas coisas, né, supermercado, então você acaba aprendendo várias coisas do zero. E até hoje tem coisas que a gente não sabe, que a gente ainda está aprendendo como lidar com isso, são aprendizados novos aí todo mês, todo ano, enfim. É uma experiência diferente, né, e depois você acaba acostumando com as coisas também, né, então isso é uma coisa interessante e engraçada ao mesmo tempo. A gente acabou de fazer uma viagem para o Brasil, né, 3 anos aí sem ver a família por conta da pandemia, e aí você, sem querer, você acaba comparando umas coisas e fica vendo coisas que você fazia no Brasil, faziam parte do seu cotidiano antes, mas agora, como você está muito tempo sem fazer aquilo, você fala o é familiar, mas é estranho ao mesmo tempo, né, então tem essa questão aí do novo, do ser estranho e das coisas que você ainda estava acostumado. Então é uma experiência bem interessante. Com toda certeza. Você passou por 2 furacões recentemente, pode compartilhar um pouquinho de como foi essa experiência para você? Isso. O furacão teve o Ian. O Ian, infelizmente, foi um furacão que chegou com quase categoria 5. Categoria 5, para quem não sabe, é a máxima, então é basicamente destruição total. Faltou acho que apenas 10 milhas por hora na direção do vento. É um furacão de chega aí para quase 200 quilômetros por hora de vento, né. Infelizmente bateu na Flórida e as cidades costeiras onde foi que a gente fala que é o landfall, né, que é quando o furacão toca na terra e quando tá no oceano consegue ganhar muita velocidade, foi de destruição total. Onde a gente mora agora, a gente está mais ou menos no meio do estado, né, e a Flórida, para quem não conhece, é um estado bem pequenininho, né, tipo um Espírito Santo ou um Rio de Janeiro da vida, né. São estados compridos, né, mas de leste a oeste, assim, a largura é bem curta, né, então você consegue aí, com algumas horas de carro, você consegue passar por tudo. Como a gente está no meio, a gente está mais ou menos a 1 hora e meia de distância dos 2 lados do oceano, né, tanto do Oceano Atlântico quanto do Golfo do México. O Ian passou bem perto daqui, né, não foi no cone em si. Quando o furacão ele chega na parte da terra, ele perde um pouco de força, né, ainda bem. E passou aqui perto. A gente estava no Brasil quando passou o Ian, né, mas tem a preocupação, porque você vê as notícias, a cidade aqui onde a gente mora, aqui do lado, ficou completamente debaixo d'água, né, porque veio muita chuva e não tem como escorrer a água, assim, em um curto período de tempo. Teve alguns danos aqui no nosso bairro, né, telhado que acaba tendo dano, né, e as cercas também. Aqui em casa a gente teve uns danos na cerca, mas nada muito drástico assim, né, que você consegue, né, consertar isso.
e graças a Deus aí tudo certo. E essa semana agora, né, que passou a Nicole também, esse foi um furacão que veio pelo lado do Oceano Atlântico. Ninguém estava esperando mais um furacão, porque já é novembro, né? Geralmente a temporada de furacões ela acontece de julho a novembro, mas geralmente lá para setembro, outubro, que a gente fica mais alerta, né? Que é por questões das mudanças que vão acontecendo no clima, né? Da troca da estação, é que fica um ambiente mais propício aí para o início, né? Para a origem dos furacões. E a Nicole meio que veio aí de surpresa para todo mundo e apesar de ter vindo com categoria 1, teve também, né, muito alagamento na área costeira. Passou alguns quilômetros daqui. Aqui em casa também, graças a Deus, não teve nenhum dano. O vizinho perdeu parte da cerca aqui, mas é algo que ele consegue acertar também. Mas é isso, né, é a mãe natureza agindo e a gente tá aqui meio que de passagem. Enfim, é meio que aterrorizante pra gente que não tem essas coisas no Brasil, né. Eu lembro que a primeira vez que a gente chegou aqui na Flórida e anunciaram um furacão, a gente ficou desesperado. Então, aqui a gente sempre estoca água, sempre tem água estocada aqui em casa, para pelo menos alguns meses, né, uns 2, 3 meses, e muita coisa enlatada. A gente não tem essas coisas no Brasil, né, mas aqui nos Estados Unidos você tem carne enlatada, né, frango, sopa, feijão enlatado, que é questão de você esquentar. Então, o que o pessoal acaba fazendo é sempre ter aqueles fogãozinho, né, de uma boca de acampamento. Para casos como esse, as empresas acabam desligando a energia para poder evitar danos na rede. No IN, a gente ficou aqui 2 dias, quase 3 dias sem energia. Perdemos tudo que a gente tinha na geladeira, infelizmente. É, justamente para casos como esse, né, você ter a água para você até poder também se limpar. Na Amazon acaba vendendo aquelas toalhas de acampamento também para caso você não tenha acesso à água, você consegue fazer a sua higiene pessoal. Mas sempre tem que ter água, sempre tem que ter coisas enlatadas, né, estocadas aí dentro de casa, porque você nunca sabe o que vai acontecer. E quando tem o anúncio dos furacões, né, o geral corre no supermercado, assim. Água é uma das coisas que acaba muito, muito rápido, e nem de ter estoque no supermercado também, né, não dá tempo de restocar. O pessoal fala aqui que é a comida de furacão, é chips, né, Doritos, Ruffles, esse tipo de alimento, porque é uma coisa fácil que você não precisa esquentar, né, dar aquela enganada no estômago, caso seja necessário. Você também não vê nada, e principalmente essas sopas enlatadas também, que acaba muito rápido. Então, quando fala que vai vir um furacão, todo mundo corre para o supermercado e aí você vê um monte de prateleira vazia também. É uma experiência única, né? E, Loiane, você pode contar um pouquinho da tua rotina de trabalho? Como é que é o teu dia a dia? Como é que é a tua stack de desenvolvimento? Bem, eu trabalho com Java. Eu sempre fui, né, desde o início da minha carreira, eu sempre fui uma desenvolvedora Java. Depois que eu comecei a trabalhar com um pouquinho com a parte de front-end, né, com uma parte de JavaScript, HTML e CSS. Então a minha stack é basicamente Java com Spring, JPA e Hibernate no back-end. Com a parte de front-end, a gente utiliza ExJS, que eu trabalho até hoje também, ainda tem projetos com ExJS, e com Angular agora também. Então, é um combo aí bem bacana essa parte do Angular com Spring agora. Tem muita oportunidade de emprego aí, acho que tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. E é isso, né? E ainda, claro, tem parte de mensageria, né? Tem os outros detalhes aí do design da arquitetura em si, mas é basicamente Java com Angular. E aqui a gente faz o híbrido agora, né? Durante a pandemia a gente ficou completamente remoto, né? Mas agora a gente está começando a voltar pro híbrido. Então a gente fica 60% do tempo em casa, né? E 2 dias da semana aí no escritório. E, Loiane, eu vi que o seu marido está aprendendo a programar e potencialmente fazendo uma transição de área também, né? Como é que tá indo isso? Como é que tá sendo essa evolução para ele? Ele decidiu agora, né, estudar também. A gente acabou trocando o nosso tipo de visto. Com esse visto novo, ele perdeu a permissão dele de trabalhar, né? Para o pessoal que não é familiarizado aí com a parte de visto de trabalho aqui dos Estados Unidos, existem vistos de trabalho em que o parceiro, a parceira podem trabalhar também, né? Então você pode tirar a permissão de trabalho. E existem vistos que somente o titular pode trabalhar, que é o visto que a gente está agora, que a gente trocou. E aí, com isso, como ele vai ficar agora meio que em casa, né? Ele decidiu estudar, fazer alguma coisa aí com o tempo dele.
e decidiu vir para essa área de tecnologia, pelo menos tentar, né, a gente vai estudar aí 1 ano e vamos ver como é que vai ficar depois. E ele começou agora, tem 3 semanas, né, ele não está estudando todos os dias, mas ele começou a fazer aquele 100 dias de código, né, que é uma hashtag aí de uma iniciativa bem bacana, e está documentando aí o passo a passo dele. Começou a estudar lógica de programação, e começou agora com uma linguagem mesmo, né, fez toda a parte básica. O que eu demorei para aprender 6 meses na faculdade, ele aprendeu com 2 semanas, com 10 dias estudando, né. De forma, assim, bem surpresa, ele aprendeu muito rápido e conseguiu fixar bastante rápido aí os conceitos. Isso é uma coisa interessante, né, para as pessoas, às vezes, que estão estudando e você não se cobrar tanto, né. Eu demorei 6 meses para aprender aquilo que ele aprendeu em 10 dias estudando. Então, não dá para você se comparar com outra pessoa, né, cada pessoa acaba tendo aí o seu próprio ritmo, a forma com que estuda, né, a forma que consegue absorver as informações e aplicar e praticar aquelas informações. Então essa é uma coisa que eu gosto bastante de falar, é de não se comparar, porque eu gastei 6 meses, ele gastou 10 dias, né, mas no final, né, o importante é você saber, né, conseguir aprender e ir no seu ritmo, isso que é importante. Agora ele está aprendendo Python, porque a gente fez uma pesquisa aqui com as vagas que tem aqui na nossa região, então tem bastante vaga de Python e bastante vaga de Java. Ele vai estudar as 2 linguagens, vai ver o básico de Python, o básico de Java, vai ver qual que é a linguagem que ele se adapta melhor, que ele gosta mais, e aí ele vai focar os estudos naquela linguagem. Então a gente vai acompanhando aí passo a passo dele até vamos ver o que é que vai acontecer aí daqui a 1 ano. Bacana demais. E que seja um sucesso completo essa evolução para ele aí. E quem sabe no futuro ele topa uma entrevista comigo também. Opa, vamos ver. Isso é bacana. E falar em evolução e tudo mais, tem alguma área da tecnologia ou programação, o que seja, com a qual você não trabalha hoje, mas que você, quem sabe, gostaria de trabalhar um dia? Essa parte de machine learning, inteligência artificial, né, engenharia de dados, são áreas que estão muito em alta, né? É um dos motivos do meu esposo estar aprendendo Python agora. Vamos ver se ele vai curtir. Mas é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade de saber, né? Não a parte de você treinar os modelos, né, mas você analisar e conseguir manusear os dados para que esses dados fiquem de forma que possam ser consumidos por um modelo, por exemplo, aí de machine learning. Uma coisa que eu acho extremamente interessante, é uma área que está muito em alta, né, e que eu não tenho experiência, é uma coisa que um dia talvez eu gostaria aí de trabalhar, de saber como é que é. E, Loiane, a gente está falando aqui já por um tempinho. Você passou aqui por várias oportunidades de trabalho, você mudou de país, você fez faculdade. Olhando para o passado, tem alguma coisa que você pensa assim, pô, eu deveria ter feito isso de forma diferente? Tem algo que você teria mudado? Olha, fazer de forma diferente, tem várias coisas que a gente faria de forma diferente, né. Depois que você tem a experiência falando: "Caramba, né, eu poderia ter feito isso de uma outra forma que seria muito mais fácil, teria consumido muito menos tempo", né. É sempre bom você fazer essas reflexões, né, das lições aprendidas para quem sabe no futuro aí fazer de forma diferente. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar, né, se eu faria algo diferente, essa é uma pergunta, assim, que é meio que é meio complicada de responder, né, porque se você fizesse algo diferente, né, isso poderia mudar o futuro. A entrada é igual um algoritmo, né, dependendo da entrada que você tem uma saída diferente. Então, apesar de você ter lições aprendidas, né, e fazer as reflexões que poderia ter feito algo diferente, de fato, assim, eu acho que eu realmente não mudaria, né, porque os erros que a gente comete, as lições que a gente aprende, e talvez a saída desse algoritmo, né, da vida aí não seria o resultado que a gente tem hoje. É o tal do efeito borboleta, né? Você muda alguma coisa que você fez no passado e aquilo tem toda uma aplicação na sua vida, né? De repente é melhor não mudar nada, não. Exatamente. E você, pensando aqui na nossa audiência, que eu falei para você, o nosso grupo lá dos programadores, é composto basicamente de pessoas iniciantes, né? Pessoas que estão
tentando aprender e tentar entender: "Ó, será que esse negócio de tecnologia é para mim? Será que esse negócio de programação é algo que eu vou gostar?". O que que você recomendaria para essas pessoas? O que que você acha que seria interessante que elas fizessem para tentar evoluir na carreira? Então, esse negócio de talvez não é pra mim, acho que se você não tentar, você nunca vai saber. Acho que o arrependimento de você não fazer algo e ficar sempre se perguntando: "E se eu tivesse feito isso?". Eu acho que esse é um dos piores pensamentos e uma das piores experiências que você pode ter, porque você sempre vai estar se perguntando. Nesse caso, acho que principalmente em questão de estudo, eu tenho para mim, né, uma filosofia de que estudar nunca é demais. Então, se eu adquirir aquele conhecimento, eu estudar e eu tentar, mesmo que não dê certo, pelo menos eu sei que não vai dar certo, mas eu tentei. Então, acho que esse é um dos principais motivos, né? Aquela mesma coisa, né? Será que eu aplico para essa vaga? Ou será que eu falo com a pessoa tal? Tá num evento? Ah, será que eu vou lá, tento bater um papo com aquela pessoa? Vai lá, né, o não você já tem. A questão então é você tentar e ver se você consegue mudar essa resposta do não para um talvez ou até mesmo para um sim. Então para mim, acho que essa é uma coisa importante, né. A área de tecnologia em si é uma área, principalmente a área de desenvolvimento, né, a gente tem diversas áreas aí dentro da tecnologia, mas aqui tenho experiência mesmo é com a parte de desenvolvimento de software. É uma área que está sempre requerendo que a gente estude. Nós vamos ser eternos estudantes, né, trabalhando com essa área de desenvolvimento, porque sempre tem uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, então tem que gostar de estudar, trabalhando nessa área, né. Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente isso sempre. E, às vezes, como eu falei, né, não se comparar com outras pessoas. Eu aprendi a parte básica de algoritmo em 6 meses, meu esposo conseguiu aprender isso em 10 dias estudando, né, em 2 semanas. É não se comparar com outras pessoas, porque cada pessoa tem o seu próprio roteiro, aprende de uma forma, né, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que precisam praticar muito para conseguir aprender alguma coisa, tem pessoas que gostam mais de material escrito, tem pessoas que gostam mais de material em vídeo. Nem toda didática que você tá vendo um vídeo no YouTube de um determinado assunto, veja de 3, 4 pessoas diferentes, porque talvez você se identifique com uma didática de uma outra pessoa. Então tem essa questão também de você aí fazer meio que um match da informação que você está absorvendo com a forma com que você gosta de absorver aquela informação ou que consegue aprender melhor. E dificuldades também vão aparecer. Eu acho que todo mundo quando começa a estudar, em algum momento vai sentir dificuldades, em algum momento vai começar a se perguntar: "Será que isso mesmo é para mim?". E a questão é de você não desistir. Eu acho que quanto mais você praticar é uma coisa extremamente essencial na nossa área, né. Quanto mais você pratica, mais você vai conseguir absorver melhor as informações e vai ficando melhor naquilo também. E não desistir. No início da minha faculdade, eu tive muita dificuldade com a questões de algoritmo, não fazia sentido nenhum para mim. Comecei a praticar muito até que um dia, né, meio que no instalar de dedos, assim, começou a fazer sentido, assim, do nada, tudo aquilo que eu estava estudando durante 6 meses passou a fazer sentido, então, talvez isso também aconteça com você. E em relação à idade também, gente, não deixe que isso seja um fator também, né, existem várias pessoas que vão pelo um caminho, por exemplo, um pouco mais tradicional, né, começa aí desde o final da adolescência e já querer saber e estudar para aquilo que vai fazer, para a carreira que vai seguir, o resto da vida, e tem pessoas que fazem transições, trocam de carreiras, isso é uma coisa completamente normal também. Então, não deixe que isso seja um fator também para que você não tente fazer alguma coisa. Meu esposo está com quase 40 anos agora, né, então ele vai tentar fazer uma carreira completamente, né, começar de novo. Então e existe espaço para isso no mercado. Qualquer que seja aí o trajeto que você vá fazer, faça o seu trajeto, né, vai aí no seu passo, no seu espaço de tempo, que uma hora as coisas vão se encaixar. Com toda certeza, excelentes recomendações aqui. E você teria, dicas de obviamente, além dos seus livros, você tem dica de livro, música, jogos, filmes ou qualquer outra coisa que você gostaria de compartilhar aqui com o nosso ouvinte? Não necessariamente da área de tecnologia? Bem, acho que da área de TI, vou começar para a parte de livros da área de tecnologia, né. Principalmente no começo,
A gente vê muita, mas muita indicação de livros, né, quando se você faz parte aí da bolha tech do Twitter ou de algum grupo do Facebook, né, muitas pessoas vão começar a recomendar livros para você. Existem alguns livros, assim, que são, excelentes, mas tem livros também que são específicos de linguagem. Essa questão de boas práticas, essas coisas, acho que principalmente no início não é uma coisa que você precisa focar muito. Você tem que focar em aprender aquilo, mesmo que seja o algoritmo mais longo, um algoritmo que não é otimizado nem nada, mas foca em conseguir ter uma saída, ter um resultado. Com o tempo, depois você vai aprendendo a otimizar aquilo, vai escrever o algoritmo de forma mais bonita, vai aprender as boas práticas, né? Mas isso tudo é com o tempo. Não se preocupa em ler esses livros que geralmente são recomendados logo no início. Tem um livro, por exemplo, de Java que eu gosto muito, muito mesmo, para pessoas que já aprenderam o básico, tá? Isso não é um livro para quem está começando, mas é um livro que já aprenderam o básico mesmo, que é o Java Efetivo, tá? É um livro excelente, excelente mesmo. Outros livros, como eu falei, eles vão aparecendo. Tem os livros aí mais queridinhos das pessoas, né? Por exemplo, Código Livro, arquitetura de microserviços, essas coisas. Se preocupe bem depois que você já tiver fera aí no que você está fazendo, para depois você começar a focar e ler esses livros. Tem um outro livro que eu gosto bastante também, que é o Mindfulness, principalmente pra gente que aí que trabalha com tecnologia, a gente tá sempre meio que estressado, né, e sempre aí na correria, muitos projetos para entregar, e é um livro que ajuda bastante, às vezes, você focar, né, é um livro mais voltado aí pra, não vou dizer que é saúde mental, mas acaba ajudando bastante você na saúde mental, né, não se desesperar aí, e é um livro que vai te ajudar a ter mais foco, então me ajudou muito. Às vezes não querer fazer as coisas na correria, né, só porque tem que fazer uma coisa, e às vezes você parar, respirar um pouquinho e depois voltar com calma ajuda bastante. É uma prática muito legal aí, acho que independente da área que você tá, é uma leitura bem interessante. E sobre séries, músicas, essas coisas, sobre séries, a gente acabou de assistir aqui de novo, né, eu tinha visto bastante quando eu era um pouco mais nova, a gente decidiu reassistir Friends. Acho que Friends, para o pessoal, né, às vezes o pessoal pergunta, né, que eu devo aprender ou alguma coisa para fazer uma carreira internacional. Gente, inglês é uma coisa fundamental. E uma das coisas que eu gosto bastante, assim, de ajudar a aprender inglês foi assistir seriados. Então pegue seriados do estilo que você goste, e Friends foi um seriado que me ajudou a aprender inglês bastante também, e esses dias eu passei a reassistir para poder lembrar um pouquinho. Então sempre tem uma coisa, uma palavra, uma expressão, às vezes que você não lembrava ou que você não sabia ainda, mesmo reassistindo, você acaba aprendendo de novo. Isso é uma coisa aí que eu acho interessante. E, Loiane, a gente está se aproximando aqui de 1 hora de bate-papo. Tem alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que a gente cobriu bastante coisa, viu? Falamos até de furacão, né? Bastante chão realmente aqui. E você quer divulgar alguma informação para contato, rede social, alguma forma das pessoas entrarem em contato com você? Opa, agradeço aí o espaço. Bem, quem quiser manter o contato depois, eu tô no Twitter, que é o @loiane, tô também no Instagram, que é o @loiane, são as redes sociais que eu mais acabo acessando, assim, no dia a dia mesmo. E também tem muito material gratuito lá no meu canal do YouTube, é só pesquisar aí por Loiane Groner, acaba achando aí as playlists de Angular e de Java também, então espero que, se é um assunto que alguém esteja aí tentando aprender, que tenha algum material lá que possa ajudar. E, Loiane, eu queria tirar aqui 1 minuto para te agradecer. Na Flórida já são 1 hora da tarde de sábado, né? E você está aqui papeando comigo e compartilhando aqui a tua história fantástica com todo mundo. E queria te agradecer não só por isso, mas também por todo esse conteúdo, todo o ensinamento que você tem aqui, toda a ajuda que você dá para as pessoas, sempre muito bem disposto a ajudar todo mundo e conteúdo fantástico aqui para o pessoal que está tentando aprender e evoluir na área. Muito obrigado por todo o teu trabalho aí. Muito obrigada, eu que agradeço aí o convite de novo de aqui mais uma vez. Obrigado, um abração para você aí. Igualmente. Chegamos ao final de mais um episódio.
Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.